Nesse episódio da websérie Filmes que Ensinam, professores de diversas áreas do conhecimento abordam como o audiovisual pode transformar a experiência de ensino escolar. Eles discutem como os filmes podem engajar os alunos e estimular reflexões críticas e como os educadores podem se preparar para aplicar as produções de forma estratégica, promovendo um ensino mais dinâmico e acessível. O que a gente foi notando foi uma dificuldade enorme dos alunos se adaptarem tanto à leitura, né? Leitura de texto acadêmico, leitura de texto literário, jornalístico, enfim. E houve aí um hiato, né, entre a linguagem acadêmica e a linguagem, por exemplo, do ensino médio. Né? Era como se a gente tivesse que traduzir isso. E o audiovisual ele entra aí desenvolvendo uma habilidade que é bastante interessante para a gente, que é tornar o que é complexo mais simples. Então, além de estimular o pensamento crítico, ele vem nessa pegada que a gente fala de tornar essa linguagem que era estritamente de nível superior, né, numa linguagem mais acessível a esses alunos. Então, a literatura, ela tem isso de bom. Ela faz você viajar com os seus recursos, né? Ela não te dá aquelas imagens prontas, ela não te dá tudo tão pronto. Você vai inferindo sentidos, você vai construindo o cenário, você vai construindo as expressões. A literatura ajuda a criança a desenvolver a imaginação dela. Eu acredito que a linguagem é muito importante no sentido de o audiovisual ele descortina outros horizontes. Quando eu trabalho com texto ou um fragmento de documento histórico, eu sempre alio, né, esses materiais com material audiovisual. Então isso dá uma possibilidade de compreensão muito mais ampla. E essa linguagem, ela também se aproxima muito, né, daquilo que os estudantes anseiam, sabe, as descobertas, essa coisa mais tecnológica. Eu comecei já a dar aula para uma geração que estava completamente já integrada nas redes sociais. Como eu mesmo chamo eles, são a geração TikTok, né? Inclusive, eles já estão muito adaptados a esse estilo de vídeo curto, pegar um corte de um vídeo, é algo que chama muita atenção. Então, a gente também pode se adaptar, já que a gente também quer a atenção dos alunos, a gente tem que também se adaptar e jogar o jogo deles, assim. Acho que essa é uma ferramenta muito importante para se conectar com as novas gerações de alunos. Porque o planeta inteiro resolveu entrar em relação com outras pessoas reais ou imaginárias por tela. Como que isso aconteceu? Bom, aconteceu. A gente não assinou um termo de consentimento, falou a gente quer fazer parte, a gente quer aderir, passar 8 horas por dia, 9 horas por dia na frente de uma tela. Isso simplesmente aconteceu e principalmente aconteceu com as nossas crianças. Então as consequências disso estão começando a se fazer notar. As tecnologias vieram, estão aí, então a gente precisa lidar com essas questões na sala de aula e a gente precisa fazer o alerta da leitura crítica de tudo, porque se a gente consegue desenvolver esse olhar crítico sobre as obras, estejam elas nas telas, no livro físico, numa pintura, o aluno, evidentemente, com esse olhar desenvolvido, ele vai olhar essas produções, vai observar essas produções, de tal maneira que ele possa, a partir delas, fazer as suas conexões. O audiovisual ele é um excelente recurso didático, né, para a gente abordar elementos e habilidades, questões que a gente precisa trazer para o estudante que muitas vezes tem dificuldade da leitura, muitas vezes não quer ter o tempo, né, o tempo necessário do aprendizado, que não é uma coisa instantânea. Então, o audiovisual é um recurso muito positivo nesse sentido. Há muitos desafios hoje em dia para nós continuarmos essa tarefa árdua, instigante, fascinante, difícil, maravilhosa, de escrever literatura para crianças e jovens. Vivemos dias em que há tanta concorrência. Nós temos a internet, o YouTube, os vídeos e livros
e livros com uma linguagem, expressões, vamos dizer, gírias, um vocabulário que tenha mais a ver com o vocabulário usado pelas crianças e jovens hoje em dia. A gente tem muitas crianças que são analfabetas, estão na escola, mas tem a questão do analfabetismo mesmo estando na escola. E o audiovisual, a música, o filme, né, o teatro, todas essas vertentes trazem, né, insumos que a gente quer passar, trazem o conteúdo que a gente quer passar e trazem uma linguagem muito mais assertiva para as crianças, né? Então, o audiovisual, ele inclui, na verdade, né? Tem um aluno que escuta, né? Tem um aluno que aprende escutando, né? Tem aluno que aprende vendo, tem aluno que aprende fazendo, escrevendo. Eu, por exemplo, sou uma dessas. E cada um tem um jeito. Então, o audiovisual inclui. Você pode passar alguma coisa, um filme, né? Abordando diversas temáticas e você pedir, depois que viu, depois que ouviu, produzir um texto. O nosso conteúdo programático de literatura era romantismo brasileiro. E o romantismo traz muito essa questão da nacionalidade, né? Do nacionalismo, desse amor por onde você nasce, né? Pela terra em que você vive. Então, a partir daí, eu fui buscar com os alunos, junto com esse audiovisual, com esse curta que eu utilizei, essa questão da identidade cultural mesmo do município. Então, a primeira coisa interessante foi ver os alunos se reconhecendo no material, né? Vendo os elementos culturais do município e entendendo aquilo como cultura, que é uma coisa que eles conhecem, mas que não associavam exatamente a esse universo da cultura, da arte. Então, tanto dos nativos, né, de Volta Redonda, quanto dos que vieram morar, foram depoimentos muito interessantes nesse sentido. Eu penso que o professor, quando ele escolhe um audiovisual, ele tem que entender qual é aquela mensagem que está por trás daquele audiovisual. E aí também trabalhar isso com o estudante, né? Fazer com que o estudante entenda que muitas vezes o que ele vê ali superficialmente tem outras mensagens por trás. E o audiovisual é um excelente recurso para isso, né? Para nos aproximar. Né? Porque muitas vezes assim, a gente está distante mesmo, né? Eu trabalho no território majoritariamente preto, né? Pessoas pretas e crianças, então a gente não traz muita violência, a gente não reproduz muitos conteúdos sobre violência ou conteúdos que possam trazer uma pressão sobre a autoestima das crianças que já são baixas. Eu trago mais coisas que têm a ver com elas, né, com o território que é semelhante, mas num sentido contrário, de não violento. A gente traz muita coisa que tem música, que tem finais felizes, né, ou que finais em que elas consigam olhar e falar, ele parece comigo, parece com a minha história, e ele venceu, ele foi lá com a ajuda de um professor, com a ajuda... Né, porque eu passo muito para eles que a gente está ali para fazer esse papel de ajudar e orientar, né, para que eles possam seguir o caminho deles. Assim. Eu estou buscando o que a moda dita, eu quero obedecer e oferecer você para a moda. Mas que um dia você diga assim, não, eu sou agenciada aonde? Na agência da Jacaré Moda. Você foi descoberta aonde? No Vidigal, de favela para favela. Não de Zona Sul para Zona Norte, eu não tenho nada contra isso, sabe? Mas você já imaginou isso? A favela ser precursora do empoderamento da própria favela? Você tem ideia do que isso é? Então, quando a gente seleciona qualquer material para levar para a sala de aula, a gente tem que ter o cuidado com a linguagem, tem que ter cuidado com o conhecimento prévio que o aluno tem a partir, né, do seu próprio território. A gente tem que ter cuidado com os temas que a gente quer elencar a partir daquela obra, em quais conexões que a gente pode estabelecer, porque senão a gente não consegue fazer essa inter-relação que é tão necessária, porque a gente não pode enxergar um objeto de estudo e o documentário, o filme vai se tornar um objeto de estudo, a gente não pode enxergá-lo sob uma única perspectiva. Então, é preciso ter esse múltiplo olhar. Então, assim, o professor também ele precisa
é entender que a gente tem uma outra linguagem, onde a linguagem é importante. Então, o audiovisual, quando a gente vai falar com estudantes de 14, 15, 16 anos, até mais novos, porque eu trabalho com estudantes no ensino fundamental também, ele é um recurso muito positivo que fala com ele, né? Então, assim, o professor ele tem que entender que a aula parte do conhecimento dele, mas ele é um mediador de conhecimento. Então, ele tem que levar para o estudante o que ele vai entender. Então, não adianta eu chegar com um documento histórico, que eu até trabalho em sala de aula, mas não contextualizar esse aluno, não mostrar para ele que aquilo é uma outra linguagem, né, que é um português antigo, ou às vezes até um iorubá, ou às vezes até um tupi. Então, falar com o estudante na linguagem dele, eu acho que o audiovisual facilita isso para a gente, aproxima gerações.